vamos lá. Bom dia, Rit! Bom dia! Vamos para mais um treinamento aqui, entender um pouquinho o cenário que a gente está passando. E o que eu queria trazer nesse treinamento que eu montei para compartilhar com vocês é o seguinte: toda parte que seja ou crise financeira ou incerteza política, sempre que tem qualquer tipo de movimento onde afeta um pouco ali a questão de investimento em papel, investimento em bolsa de valores, o Ibov ele vem se mostrando aí sempre como o investimento mais certo e uma forma da gente conseguir blindar o nosso patrimônio, seja ele com uma troca política, seja ele em uma crise mundial ou uma crise nacional econômica. Eu vim trazer para vocês aqui alguns dados de como o mercado imobiliário ele se comportou de 2008 para cá. Poderia trazer até se não me falha a memória, de 92, hiperinflação, governo Collor, isso e aquilo, mas eu quis fazer um treinamento aí de momentos mais recentes, para que fique na cabeça de vocês que a gente passou aí por uma crise mundial em 2008, uma crise econômica nacional que durou de 2014 a 2017 com impeachment no meio, e uma pandemia que também acabou sendo aí uma crise mundial, e como o mercado imobiliário, como os imóveis se comportaram aí em meio a esse clima de incerteza, tá bom? Pode ir lá. Então, crise mundial de 2008, dia 15 de setembro de 2008, quando o banco Lehman Brothers, não é Jonas Brothers, é Lehman Brothers o nome do banco, foi fundado em 1850, quebrou, que era um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos. Consequentemente, as bolsas de valores despencaram, fazendo que os governos de vários países anunciassem planos de socorro à economia, aplicando bilhões de dólares nos bancos. A política econômica aplicada durante a crise de 2008 voltou-se para a redução da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, assim como do depósito compulsório. Foram estimados a investimentos privados para expandir as operações de crédito dos bancos públicos. Além disso, o Banco Central aumentou também as linhas de crédito. Sempre quando a gente entra num momento aí de insegurança do mercado financeiro, para esse mercado voltar, o que tem que fazer? Tem que estimular o crédito. O mercado financeiro ele vive principalmente olhando aqui para banco, ele vive de vender dinheiro é vender crédito. Então, quando existe uma incerteza dentro de qualquer tipo de mercado que afeta diretamente o mercado financeiro, a primeira coisa a se fazer, baixar a taxa de juros e estimular a contratação de financiamento. E qual que é o financiamento que a gente tem de maior prazo com maior segurança no mundo hoje? Financiamento imobiliário. São até 35 anos de financiamento, onde quem contrata esse financiamento, diferente de um carro, que se der ruim o cara esconde o carro, espera ficar bem, depois faz um acordo e quita, o credor não consegue esconder o imóvel dele, né? Ah, vou pegar minha casa, vou esconder na casa da minha tia aqui, até a poeira baixar e depois eu faço acordo para quitar. Não, entrou em dívida, o banco vai lá e pega o bem valorizado. Então, hoje, o financiamento imobiliário é o financiamento mais seguro que existe. E sempre que existe esse tipo de crise econômica, todos os bancos eles olham para soltar esse tipo de crédito, para diminuir taxa e aumentar as linhas de crédito de imóvel. E assim, qualquer país ou o mundo todo, quando entra em colapso financeiro, quando entra em crise, ele usa esse tipo de investimento, que é diretamente o nosso mercado, para conseguir reaver e puxar, seja país ou seja o mundo para cima de novo. Então, o que a gente vende hoje não é só um bem de necessidade básica para o nosso cliente que tem que morar. É um bem de necessidade básica para a retomada econômica de qualquer país que a gente pode imaginar. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Vamos lá. Então eu trouxe aqui também, dois gráficos que falam do ano todo de 2008. Peguei aqui os 12 meses fechados. Então se a gente pegar, não está dando para ver, mas eu vou falar. Se a gente pegar aqui 2008, onde eu trouxe aqui, onde nesse gráfico está zero, porque não tem nenhum ano para trás referencial, dentro da crise mundial de 2008, a gente teve uma valorização no mercado imobiliário brasileiro de 16,25%. Então, mundo em colapso, crise financeira, quebrando bolsa de um monte de país, principalmente os Estados Unidos, que foi mais afetado. Como a gente sabe que
Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, isso afetou o mundo inteiro. Então, dentro da crise de 2008, o mercado imobiliário ele teve uma valorização de quem investiu em janeiro de 2008, quando fechou ali dezembro de 2008, entrando para janeiro de 2009, uma valorização de 16,25%. O único mercado que teve ganho e valorização dentro da crise mundial de 2008. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, então. E aí a gente em 2014, durou de 2014 a 2017, a gente teve ali uma crise nacional, onde também a Bolsa de Valores do país deu uma balançada forte, e dentro desse tempo aqui também a gente viveu o impeachment da presidência, onde também, mais uma vez, impacta direto aí no mercado financeiro, mas dessa vez olhando para dentro do Brasil, para dentro do nosso país. Então a crise de 2014 a 2017 da economia brasileira teve como origem uma série de choques de oferta e demanda, na maior parte ocasionados por erros políticos e políticas públicas, que reduziam a capacidade de crescimento da economia brasileira e gerava um alto custo fiscal. O Brasil passou por um processo de desaceleração muito forte da sua economia recentemente. De acordo com o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, o CODACE, foi uma recessão que o Brasil aí teve a partir do segundo trimestre de 2014 e que foi estendido aqui, foi estendido até o quarto trimestre de 16, mais 17 também a gente viveu aí alguns rebotes e rescaldos dessa crise econômica. Vai lá, João. E para trazer para vocês aqui mais uma vez, eu peguei de janeiro de 17, de janeiro de 14 a dezembro de 2017, o mercado ele cresceu 21%. Deixa eu olhar no computador do Joaquim para traduzir o número para vocês. A gente está falando aqui de uma valorização de 2008 de 188% até 2014 e de 2014 até o final de 2017, que foi onde o Brasil aí, o país, ele voltou a ter uma relevância legal dentro do mercado financeiro e tudo se estabilizou novamente, de 21% de um período e outro. Então, mais uma vez, o imóvel mostrando aí a força que tem, principalmente quando a gente fala em crise financeira dentro do país. Então, essa aqui que a gente vivenciou, ela foi de 2014 a 2017, com impeachment presidencial no meio. E 2020, aí tá fresquinho na cabeça de todo mundo, a gente enfrentou a pandemia aí do Covid-19. Foi onde a gente teve aí mais ou menos um ano e meio de uma retração econômica muito grande e mais uma vez uma crise mundial. E aqui, quando deu ali aquele aviso de paralisação, de fechar, a gente estava na loja lá de baixo, a gente começou também a atacar bastante no mercado online, aproveitar que o cliente estava em casa. Por mais fina que seja a fatia, ela sempre tem dois lados. Então sempre você tem que deixar a tua cabeça treinada a sair, porque a cabeça automaticamente, a visão, ela vai para o lado ruim do negócio. Aconteceu tal coisa, você vai olhar para o lado ruim, vai olhar para o lado ruim, mas sua cabeça estando treinada em achar brecha e ponto positivo de qualquer situação, pode ter certeza que você consegue sair dela. Então, pandemia em 2020, quando o mundo parou, fica em casa, a gente conseguiu entender que marido e esposa, que a família tinha que ficar em casa, ia ter que mudar a configuração de imóvel para atender esse tipo de família, que o pessoal vivia correndo muito, se encontrava só no final de semana. Então começou a mudar a configuração de imóvel, as casas precisaram, casas ou apartamentos, tinham que ter espaço para trabalhar, tinha que ter cowork, tinha que ter um espaço maior de convívio, e começou a mudar a necessidade também do nosso cliente. Então a gente conseguiu identificar isso rápido, foi na brecha, olhou para o lado positivo, e 2020 aí a gente teve um crescimento também, não só do mercado imobiliário, mas da nossa empresa, devido aí a muita gente que ficou um pouco mais retraída e esperou um ano e meio para ver o que ia acontecer. A gente fazia muita reunião online na época, praticamente todos os dias, para conseguir ajustar a forma de trabalhar. Nesse meio tempo, a gente não teve baixa de nenhum corretor praticamente, perdemos nenhum corretor durante a pandemia, e muitos e muitos corretores aí conseguiram ter histórias de muito sucesso
dentro da pandemia. Não foi combinado, vou pegar o Bruno ali de bate pronto. Como que foi a pandemia para a sua carreira de corretor, Bruno? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Bom, Levanta aí. Pra mim a pandemia, na verdade, assim, eu consegui, tem aquilo lá, né? Tem gente que chora e tem gente que fabrica lenço. Né? E a gente encontrou pessoas que fabricavam máscara, né? Então os clientes, conseguimos encontrar um cliente bom de carteira aí e fizemos 2 vendas de quase 2 milhões de cada uma na Riviera de São Lourenço. Então, principalmente essas 2 vendas me ajudaram muito. Fui muito abençoado aí de conseguir esses clientes. Fora Mas outros 2 negócios que eles compraram, né? E aí, isso, na verdade, foram os dois de Riviera e um de Santa Bárbara, né? Foram 2, foi um HM e foi... Não, um só. Foi um só? É, foram 3 apartamentos. Foram 3. E fora a Torre Joia, que estava ali rodando, a gente não parou, paramos do jeito que dava, continuamos online, fizemos um atendimento de videochamada, né? Então a gente foi se adaptando, a pandemia veio para nos ajudar assim, a conseguir se movimentar mais. Né? O que eu faço? Ou eu paro, ou eu procuro meios de tentar fazer algo diferente. Então, para mim esse período foi de bastante aprendizado aí. Graças a Deus consegui ganhar um pouquinho de grana. É isso aí. Então, pessoal, é realmente isso. A cabeça da gente, ela sempre vai te puxar para uma zona mais confortável que é a zona da reclamação ou esperar tudo passar para ver o que vai fazer. E a gente, junto com os corretores na época, junto com o time de gerentes, o Rico Benetti, a gente não parou em nenhum momento. Se tinha que ficar em casa, dava para trabalhar de casa. E se a família estava em casa e a casa já não suportava aquela família, e o pessoal ou queria uma casa de veraneio, um lugar para poder trabalhar remoto, a gente conseguiu entender a cabeça dos clientes e dentro dessas brechas aí, continuar o nosso trabalho e até melhorar. Ferramentas e meios que a gente não tinha o hábito de usar, mas que estava na nossa mão, que é reunião de vídeo chamada através de WhatsApp, um monte de ferramenta aí que, entre aspas, para nós era gratuita e a gente não usava. Na pandemia, a gente conseguiu usar e ter esse hábito de não perder mais cliente. O cliente não vai no stand. Isso aí, na época que eu era gerente, era muito forte dentro da minha equipe, né? O cliente mandava mensagem desmarcando lá visita, o pessoal já falava, então vamos fazer o seguinte, como eu estou aqui no stand, separa 15 minutos onde você está e vamos fazer uma chamada de vídeo. E a gente conseguia converter bastante cliente, apresentava maquete, decorado, tudo por chamada de vídeo. Eram ferramentas, pode ir lá, Maria. Eram ferramentas que para nós sempre esteve disponível, mas a gente não tinha o hábito de usar. E quando a gente se deparou com a obrigação de ter que usar essas ferramentas, para a gente foi até bom que a gente conseguiu otimizar e diminuir aí o tempo de esteira que o cliente tinha para tomada de decisão. Então, voltando aqui para a pandemia ela atingiu a economia do Brasil de 3 formas. Número 1, um choque na demanda externa causada pelos fechamentos das economias de outros países. O Brasil ele é um país que ele tem um potencial de exportação muito grande. Soja, petróleo, carne, a gente produz muita coisa aqui dentro, por ser um país de território muito grande, e a gente tem um mercado externo, um mercado comprador externo muito grande. Fechou fronteira, impactou isso tudo. A demanda externa, ela diminuiu. Os países que compram muita coisa do Brasil diminuiu consideravelmente o número de compras. Então já retrai a economia, já é um ponto de extrema importância. Ponto 2, choque da demanda interna, principalmente no consumo privado, decorrente do fechamento da economia brasileira. Então a economia externa se retrai, quem trabalha em empresa multinacional, as empresas também fazem essa retração e automaticamente a economia interna, que gira dentro do país de insumo que a gente mesmo consome, acaba diminuindo também. Então, mais uma vez, uma porrada em cima da economia. E ponto 3, um choque no preço do petróleo que prejudica o Brasil em sua condição de exportador do líquido petróleo, mas não só como exportador, como a gente anda também com carro a gasolina, diesel, carro a combustão, isso impacta muito no preço do combustível. Impactou o preço do combustível, não fica mais caro só para você se deslocar, vai ficar mais caro também, como a gente não é um país que tem tanto hábito de fazer o transporte por linha férrea, é mais caminhão, impacta também isso no custo do transporte das mercadorias.
que impacta no preço na prateleira consumidor final. Agora imagina, todo mundo com uma retração econômica, ficando em casa, com medo, isso e aquilo, e os preços ainda subindo. Impacta mais forte ainda dentro da economia. Então, os consumidores, no entanto, se beneficiarão da queda dos preços. O impacto combinado desses 3 choques empurrará a economia para uma recessão. Ia ter que voltar a economia para trás. E aí a gente viveu uma recessão econômica muito forte. Alguém lembra quanto que era a Selic no começo do ano passado? 2%. Por que a Selic estava 2%? A taxa básica de juros foi reduzida a 2%. Quem se arrisca a falar? Agora é hora de errar, hein? Lembra que eu falei no começo que sempre que a gente tem uma retração econômica, o tipo de crédito vendido para a gente conseguir recuperar aquilo é o crédito mais seguro do mundo, que é o crédito imobiliário? Baixando a taxa básica de juros para 2%, as taxas de financiamento bancário também tiveram uma retração, também baixaram. E a liberação de crédito do banco fica mais fácil, você tem uma taxa menor de juros, você consegue pegar mais dinheiro pagando uma parcela menor. E aí, qual que é a estratégia econômica para o país voltar ou para o mundo voltar? Vender crédito seguro, mais barato, incentivar o financiamento e voltar à economia. Foi exatamente o que a gente viveu 2021 e 2022. Pode passar lá. Então, na contramão da recessão econômica, no momento atual, gera oportunidades para o setor de imóveis. Enquanto diversas áreas sofrem com as consequências da pandemia Covid-19, que atingiu o mundo em 2020, o mercado imobiliário segue na contramão. No início do surto da doença no Brasil, muitos especialistas desse meio se preocuparam, mas foram surpreendidos pela excelente notícia de crescimento. De acordo com a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário Poupança, houve aumento em mais de 6% dos financiamentos para compra e construção de imóveis. Enquanto isso, a expectativa era que o número crescesse ainda mais pelos próximos meses. Vai lá, agora vou mostrar para vocês, não está no gráfico, mas foram dados que eu peguei do Secom também, a valorização que os imóveis sofreram durante os 12 meses de pandemia. Então, mesmo em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus, o levantamento indica um bom desempenho do setor de imóveis. Nos últimos 12 meses, foram os 12 meses de pandemia, a pesquisa informa que o índice geral do mercado imobiliário apresentou uma valorização de 17,63%. Então, mais uma vez, crise mundial, o mercado imobiliário coloca a economia do mundo no eixo. A gente passou por uma crise nacional, o mercado imobiliário colocou a economia no eixo. A gente passou pela pandemia, mais uma crise mundial, dessa vez envolvendo direto a saúde e o bem-estar das pessoas, onde teve que ter essa reclusão, o pessoal teve que ficar em casa para poder normalizar o negócio. E ficando em casa, toda a parte de investimento, toda a parte de commodities, toda a parte de importação, exportação, consumo externo, consumo externo, praticamente ficou zerado. O pessoal só gastava dinheiro com bens de necessidade básica, só precisava comer e esperar o negócio passar. A gente teve mais uma vez o mercado imobiliário incentivando a economia mundial a voltar para o eixo novamente. Então, independente de qualquer coisa, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é a seguinte: a gente passou aí, a cada 4 anos a gente vai passar por isso. Dentro do mercado imobiliário é a minha segunda que eu passo, mais um impeachment. A gente passou por eleições presidenciais. Independente do que aconteça no cenário político, o nosso mercado, que é o mercado imobiliário, ele é a âncora do negócio. Se precisar ter uma recessão para a coisa voltar no eixo ou para fazer uma forma de governança diferente no país, o mercado imobiliário ele vai puxar a economia para cima. Se a economia daqui para frente melhorar, o mercado imobiliário ele vai junto. Então, sempre que a gente passa por crise econômica nacional, crise econômica mundial, crise de segurança, mudança política ou qualquer coisa do tipo, o mercado imobiliário ele é o único tipo de investimento que blinda patrimônio. Então, imagine, 2008 quem estava vendo o dinheiro acabar e derreter na bolsa de valores, quem conseguiu tirar antes de perder tudo, colocou em imóvel, teve ali um crescimento de 16,25%.
2014 a 2017, e também a gente viveu uma crise nacional econômica com impeachment presidencial que impacta muito forte dentro da economia do país. A gente viveu ali um aumento de 21%. Pandemia, parou o mundo inteiro durante 1 ano e meio. A gente viveu recentemente, o ano passado, um ganho, uma valorização dentro do nosso mercado de 17,65%. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Depois eu vou mandar tanto no grupo do Orion quanto no Algarve. Quem tiver nos dois é bom, porque daí salva os dois e não tem perigo de perder o arquivo. Esse tipo de estudo é bom estar na ponta da língua para a gente passar para o nosso cliente. Tem gente que ele está com desculpa de medo de mudança do governo presidencial. Se a gente mostrar para eles todas as partes que a economia balançou e o imóvel conseguiu puxar para cima e a valorização dentro desse período, pode ter certeza que ele desarma e ele vai sentir confiança em pôr o dinheiro dele em imóvel. Porque nessas 3 crises que eu mostrei para vocês, 2 mundial e uma nacional, quem colocou dinheiro em imóvel, quem ganhou pouco, ganhou 16%, que foi a crise de 2008. Agora fala para mim, em um cenário de crise econômica, onde principalmente a Bolsa de Valores está muito instável, e hoje o brasileiro parece que meio que entrou na modinha de investimento, nesse investimento em bolsa, investimento em papel, investimento que sai um pouco do trivial, que é o investimento que a gente está acostumado a trabalhar, que é o imóvel. Quem está indo para o investimento aí de alto retorno está entrando em alto risco. E aí vai entrar numa volatilidade que o imóvel não oferece. Então sempre que o cliente, a partir de hoje, ele estiver dentro do stand de venda, se ele está lá para ouvir alguma coisa boa. Ele está esperando que o corretor fale para ele, coloca a grana aqui, que vai valorizar e vai blindar independente do cenário que está por vir. Então sempre que o cliente der abertura, leve esses dados para ele. 2008, 16% de valorização. 2014 a 2017, 21% de valorização. E 17,6% na pandemia, onde o mundo praticamente ficou 1 ano e meio parado. Então por isso que eu comecei o treinamento aí com a primeira lâmina, de que imóvel é moeda forte. Quem tem certeza do investimento vai pôr dinheiro. Quem está na incerteza, se mostrar esses números para ele, ele vai pôr dinheiro da mesma forma. Então o mercado imobiliário, ele tem um impacto muito forte não só nas nossas vidas, que vivemos de vender imóvel, não só na vida dos nossos clientes, que depende de um imóvel para morar, que é bem de necessidade básica, mas ele é o que dá sustentação para o mundo econômico, para a gente continuar sempre em crescimento, tá certo? Então eu queria trazer esses números para vocês, treinamento bem rápido, para todo mundo aí ter na cabeça um bom controle de objeção para qualquer tipo de desculpa que o cliente venha dar daqui em diante, tá bom? Boas vendas aí para todo mundo, da minha parte.